Eu vou tirar aqui o chat, pessoal. A Tainá vai me ajudar, tá bom? Ela vai estar conduzindo aqui o chat. Primeiro, obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui comigo. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A ideia hoje é compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu acredito sobre carreira. Vou trazer um pouquinho das minhas experiências passadas, um pouquinho do meu momento atual, tanto como Vamos Subir quanto como Zoom. Vou falar um pouquinho da base familiar que eu tenho. Lembrando, certificado no final, tá bom? Então fiquem até o final para a gente trocar, para a gente aprender. E eu queria no final, se der e se a galera estiver engajada, fazer uma foto com um vídeo de vocês. A gente vai tentar fazer isso aqui, tá? Mas só se a galera estiver de fato engajada e participando bastante aqui, tá? Então, eu vou desativar o chat, já está desativado, e vamos começar o nosso papo da seguinte maneira, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávio, acho que todos me conhecem, eu estou como líder de educação aqui no Zoom e sou o fundador do Vamos Subir. A ideia de ter fundado o Vamos Subir e as lives, né, do Vamos Subir, tem como objetivo sempre trazer executivos validados do mercado, profissionais referência, e nunca achando que eu sou esse tipo de referência, mas o time do Vamos Subir e algumas pessoas vinham há algum tempo me incentivando a compartilhar um pouquinho da minha história e aqui estamos. Então, hoje a gente vai falar sobre liderar a sua própria carreira, não só a sua carreira, mas a sua vida também. E eu vou trazer alguns princípios que foram sendo construídos e formados ao longo do tempo. Eu vejo que tem muita gente levantando a mão. Então, Tainá, vou pedir para você me ajudar já, colocando aqui certificado no final e comunicando com o pessoal. Tá bom? Por favor, Tainá. Aí a gente foca aqui. Não vamos atender, pessoal, não adianta levantar a mão, tá? No final a gente vai abrir para perguntas e respostas, vão mandando lá no Q&A e etc. Tá bom? Então a gente segue aqui. Obrigado novamente, Tainá, por estar nos ajudando aqui. Então, eu queria trazer dois conceitos iniciais, pessoal, que é a diferença de quem eu sou e quem eu estou. Quem eu sou? Eu sou o Flávio, eu sou um pai de família, eu sou pai de duas crianças lindas que são Mateus e Lucas, sou marido da Cris, eu sou um cara que vivo meus princípios, tenho a minha fé, sou um cara religioso, tenho muito bem definido aquilo que eu acredito. E eu acho que a grande lição, ou uma das grandes lições que eu venho tirando ao longo do tempo, é que existe uma grande diferença entre quem você é, isso parte mais do princípio, da sua essência, dos seus valores, e você precisa ter muito bem definido o que te norteia e o que te conduz do que você está. O estar, ele é cíclico, nós estamos, eu estou como líder de educação da Zoom, eu estou nesse momento trabalhando para uma empresa de tecnologia, eu estou nesse momento fazendo esse bate-papo com vocês, eu estou nessa cadeira que é o meu cargo, que é o meu status, que é o dinheiro que eu tenho nesse momento, mas tudo isso é finito, tudo isso é cíclico, isso vai e vem, isso vai embora e volta. E quando a gente acha que aquilo que a gente tem é o que nós somos, a gente começa a se perder ao longo da jornada. Então, eu queria começar trazendo essa reflexão. Quem que você é? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os seus propósitos? O que te norteia? O que é aquilo que você não abre mão de jeito nenhum? E a gente tem que entender que o que nós temos naquele momento não define quem nós somos. Então, você trabalha hoje numa empresa que você está super bem. Você talvez é um diretor hoje, lá você está um diretor, você não é o diretor, tá bom? E isso é super importante para nos manter sempre muito humilde, entendendo que da mesma forma que as coisas vêm, elas vão, tá bom? E aí eu quero continuar, até para trazer, definindo aquilo que de fato eu sou. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara que vivo pela minha família, pelos meus dois filhos, pela minha esposa. E eu queria contar uma novidade para vocês. O time lá em casa ele está crescendo. Minha esposa está grávida, a gente descobriu que é uma menininha, então a gente está balanceando um pouquinho mais. E eu compartilho essa alegria com vocês, que sem dúvida nenhuma vocês são parte não só da vida do Flávio, mas da vida da minha família. Então, no final do dia, pessoal, você pode ter o dia mais desafiador do mundo, você pode ter os mais complexos desafios, as situações mais conturbadas. No final do dia, você está voltando para a sua família, você está voltando para as pessoas que estão construindo isso com vocês.
Então, a gente nunca pode abrir mão daquilo que a gente mais tem de precioso por momentos específicos no trabalho, por momentos específicos com outras pessoas. A família é a base de tudo, e sem dúvida nenhuma, qualquer coisa boa que tenha acontecido na minha vida tem sido fruto daquilo que eu tenho construído dentro do meu lar, dentro da minha família, com o apoio da minha esposa e dos meus filhos. Então, isso aqui é super importante e define quem de fato eu sou. Uma pergunta que uma vez um executivo e mentor meu, Francisco Valim, ele foi CEO da Via Varejo, do Serasa, ele foi CEO da Oi, ele me falou, Flávio, qual que é a sua história? E aí eu me parei pensando naquilo, né? E o insight que ele me deu naquele dia é que os melhores executivos e os melhores profissionais são pessoas que conseguem contar a sua história, narrar a sua história de uma forma em que as pessoas fiquem presas ali e fiquem, enfim, engajadas. E se a gente olha e olha hoje para a sua área de atuação, para a sua empresa, para os melhores profissionais, ou aqueles que mais progridem ou crescem ou são promovidos. Possivelmente, essas pessoas são pessoas que conseguem contar uma narrativa mais atraente, que conseguem demonstrar por que ele tem que ser promovido, por que devo eu ser promovido e não uma outra pessoa, tá bom? Então, nós devemos construir a nossa narrativa com pontos interessantes, pontos de virada, trazendo, enfim, uma história por trás daquela narrativa a ponto das pessoas se engajarem. E, naturalmente, você vai ter mais oportunidades à medida que você consegue. A comunicação, sem dúvida nenhuma, pessoal, sem dúvida nenhuma, é uma das principais competências humanas, né, ou as soft skills que a gente tanto fala, para o profissional do futuro. Saber se comunicar de forma clara, contar narrativa, é o storytelling, a capacidade de contar histórias que tanto se falam no mercado. E eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Talvez vocês olhem hoje, o Flávio do Vamos Subir, o Flávio da Zoom, mas nem sempre eu trabalhei com tecnologia, nem sempre foi dessa forma, e eu, desde o início da minha vida, nunca imaginei fazer o que eu faço hoje, para ser super sincero. Desde o início, eu sempre coloquei esforços e energias em fazer uma coisa, né, que, modéstia à parte, eu fazia muito bem, que era o futebol. Então, desde criança, eu sempre tive um sonho de ser um jogador de futebol. E aqui a gente começa já entendendo que, eu não virei esse jogador de futebol que eu sempre imaginei, eu sonhei. E tudo bem, às vezes a gente vai mudar o nosso sonho, às vezes a gente vai se frustrar, mas o que importa é o que você constrói a partir daqui. Então, eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos, como vocês talvez a grande maioria saiba, eu venho de uma família muito religiosa, já vou contar um pouquinho mais para vocês, e desde criança eu sempre tive dois sonhos, ser um jogador de futebol e fazer um trabalho voluntário, social e religioso que o meu pai e meus irmãos, eles fizeram. Até os meus 19 anos, eu joguei futebol, e o futebol me ensinou várias lições que eu já vou trazer para vocês. Mas a primeira lição que eu queria trazer para vocês, que ali foi um divisor de águas para mim, foi quando pela primeira vez a minha mãe foi num jogo de futebol meu. Eu venho de uma família com 5 filhos, então sempre foi muito complexo e desafiador a minha mãe ir nos meus jogos, até porque meu pai adorava futebol. Então era fácil para o meu pai me levar e a minha mãe ali nos jogos ficavam com meus irmãos, que tinham outras atividades e tarefas também. E aí nesse primeiro jogo que a minha mãe foi, eu fiquei o caminho inteiro falando, mãe, vou fazer o gol para você. Mãe, vou fazer o gol para você. Assim você vem mais, né, mãe? Então, fui assim, de casa até o ginásio. E aí, enfim, fui para o vestiário, me troquei, fui para o jogo. E aí, cara, o jogo começa, chuta a bola na trave, chuta o goleiro defende, o jogo não estava fácil, a bola não entrava. Eu falei, caramba, eu preciso fazer esse gol para minha mãe. Assim a minha mãe vai voltar mais vezes nos meus jogos. E eu sabia exatamente onde ela estava na arquibancada. Até que eu fiz o gol. Até que eu fiz o bendito do gol e fui, enfim, em direção à minha mãe e apontei para minha mãe. E naquele momento eu percebi que minha mãe estava dormindo na arquibancada. E ela perdeu o gol, ela estava dormindo. Eu fiz coração, apontei, te amo, e ela estava dormindo. Meu pai deu umas cotoveladinhas nela ali e ela acordou naquele momento. Só que o gol, né, e o momento daquele gol, ele tinha passado. Qual que é a história que eu quero trazer para vocês? A partir daquele dia, pessoal, e obviamente depois, minha mãe acordou, eu fiz um outro gol, apontei para ela e deu tudo certo. Mas a minha mãe, naquele momento, perdeu uma super oportunidade de ver o meu primeiro gol para ela.
E aquele dia, conversando, depois ela falou, filho, eu espero que você nunca perca uma oportunidade por você estar dormindo. E a partir daquele momento, eu coloquei na minha vida que eu nunca estaria dormindo quando as oportunidades batessem na porta, quando elas aparecessem. E desde aquele dia, constantemente eu vivo, caramba, será que eu estou dormindo nessa oportunidade? Será que eu não estou enxergando alguma coisa? E as oportunidades, elas vêm, pessoal, mas muitas vezes as oportunidades, elas vêm disfarçadas de uma outra forma que a gente imaginou ou concebeu. E estar atentos a essas oportunidades vão fazer com que vocês e eu agarremos elas e construamos o nosso futuro. E aí, aos meus 19 anos, eu fiz a troca de um sonho por outro, né? Lembra, eu sempre falei de ter um sonho de ser um jogador e fazer um trabalho voluntário, social e religioso. Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo Mormons, para aqueles que talvez conheçam, né, mais nessa nomenclatura. Já viu aqueles rapazes, os elders, quando a gente vê na rua, a gente corre? Eu fui um desse elder. Tive a oportunidade de largar o meu sonho de ser um jogador de futebol para ficar 2 anos servindo as pessoas. E foi o trabalho talvez mais importante para a minha vida. Me formou como homem, como caráter, como a importância do trabalho e do serviço ao próximo, porque de fato eu larguei 2 anos da minha vida para servir as pessoas. Eu fui lá para o interior e para o sul do país, lá no Paraná, fiquei em Londrina servindo as pessoas, fazendo com que as pessoas ponderassem as suas vidas, tentassem ter relacionamentos melhores em casa, familiares, construindo uma base cada vez mais sólida de fé, porque independente de qualquer coisa, pessoal, e longe de querer fazer proselitismo ou falar de religião ou qualquer coisa do tipo, eu tomei para minha vida que viver uma vida com fé, e fé não é um sentimento, fé é uma escolha, você escolhe ter fé ou não. Eu sempre acredito que, independente daquilo, né, que você acredita, é importante ter fé em alguma coisa. Por quê? Porque a fé, ela vai te trazer, a crença em alguma coisa maior, ela sempre vai te trazer, primeiramente, humildade. O Flávio não é a última bolacha do pacote. O Flávio não é o cara mais inteligente. O Flávio não é o melhor profissional. Então, sempre tem alguém acima de mim. E eu acredito muito nisso, fielmente, de que existe algo além ou maior do que o Flávio, né? Algo que muitas vezes a gente não consegue ou pessoas não conseguem descrever. Isso sempre vai te trazer esperança, porque quando eu coloco a energia naquilo que eu tenho que fazer e não deu certo, quando você não consegue ver mais possibilidades, depois de ter feito tudo o que você poderia, não tem outra saída a não ser entregar isso na mão, na minha visão, de Deus, né? Ou naquilo que você acredita como ser maior. Então, tem algo que vai além, pessoal, daquilo que nós vemos com os olhos. E eu sou prova disso, eu sinto isso na minha vida. E muitas vezes as pessoas acham que eu tenho construído a minha carreira, eu sempre acho que é por algum motivo e porque alguém me deu essa oportunidade, de novo, no meu entendimento, Deus. Então, independente de você acreditar em Deus ou não, pessoal, esse não é o ponto. O ponto aqui é se conectar com algo que é maior que você, com o seu eu interior e com aquilo que talvez possa te trazer a humildade necessária e a esperança necessária em momentos desafiadores, quando você não tem mais possibilidades e você não tem mais opções, tá bom? Quando eu voltei desse trabalho social, e eu vou até abrir o chat aqui, pessoal, quero fazer de um bate-papo, depois, tá fazendo sentido, pessoal? Quero que vocês coloquem aqui no chat para mim. Liberei aqui o chat para que vocês coloquem. Fez sentido? Não fez sentido até agora? Boa, boa. Ó, show de bola. Vou seguindo com vocês aqui. Boa, boa. Vamos lá. Então, vou tirar aqui, tá bom? E aí seguimos. Quando eu voltei desse trabalho voluntário, social e religioso, naturalmente eu comecei a ponderar, mercado de trabalho, o que eu vou fazer? Tentei voltar a jogar futebol, mas, puxa, infelizmente eu não consegui. De fato, eu não consegui, eu tinha outras prioridades, queria casar, estava com a minha noiva, que é a minha esposa. E aí, cara, quando eu fiz essa movimentação para o mercado de trabalho, eu comecei a lembrar de alguns conceitos que o futebol ele me ensinou. E eu quero trazer 2 conceitos que eu trago para a minha carreira. A primeira coisa é a diferença entre ter potencial e ser uma realidade. Muitas vezes a gente ouve dos nossos pais
ou da mídia, ou de qualquer pessoa que seja, de que nós somos uma geração diferenciada. E nós somos, nascemos, né, na tecnologia, temos uma capacidade muito forte de usar as tecnologias a nosso favor. A gente é uma geração que acredita muito em propósito, mas existe uma diferença muito grande entre ter potencial e ser uma realidade. E eu trago isso com o exemplo do futebol. Eu tive a oportunidade de jogar, eu sou, né, de 1991, eu tenho 30 anos. Então, eu joguei contra Neymar, joguei com o Lucas Moura, que está no Tottenham, Casemiro, Oscar, vários caras que hoje estão jogando. Só que esses não eram os caras que eu batia no peito e falava, puxa vida, esses caras vão ser os melhores, esses caras vão estourar. Eram outras pessoas. Só que o ponto é, entre ser um potencial e se tornar uma realidade, existe uma lacuna. E o que acontece nesse meio tempo entre potencial e realidade é a sua execução em se tornar uma pessoa melhor, em buscar se tornar essa realidade. E o que acontece é que muitas das pessoas que são postas como realidade, como potencial, não se tornam realidade, porque já acham que são realidade quando simplesmente só tem um potencial. Entre potencial e realidade, pessoal, existe um caminho muito longo. Então, não se prenda a achar que você é um cara bom, que você tem potencial e que as pessoas falem isso. O que vai determinar é o dia a dia, a sua entrega, a sua execução e a sua capacidade de gerar valor e se tornar uma pessoa melhor. E o segundo conceito é o conceito de motivação versus disciplina. Eu, por muito tempo, achei que motivação era um negócio super legal de ter. E a motivação, ela vem de uma palavra, se a gente quebra a palavra motivação, ela vem do motivo para agir. E é legal ter motivação? É claro que é legal. Puxa, eu acordei motivado porque hoje vai ter a palestra do Vamos Subir. Ou eu, Flávio, acordei motivado porque hoje eu vou ter a oportunidade de trocar e aprender com vocês. E quando eu não tiver uma palestra? E quando eu não tiver a oportunidade de troca? E quando no meu trabalho não me elogiarem? E quando no meu trabalho eu não acordar motivado? E quando nas minhas relações eu não estiver motivado? Ou seja, eu não tiver um estímulo ou um motivo para agir? Estou morto, né? E aí que eu entendi que eu não preciso ter motivação para fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer diariamente. Eu não preciso estar motivado para acordar para trabalhar. Eu simplesmente tenho que trabalhar. É claro que é legal ter motivação, mas eu não preciso ter motivação para correr diariamente, fazer exercícios e cuidar do meu corpo. Eu não preciso ter motivação para cuidar dos meus filhos e entregar o meu melhor para eles. Eu não tenho que ter motivação para me esforçar para ser um pai ou um marido melhor. Eu simplesmente sei o que eu tenho que fazer. Estando motivado ou não, eu vou fazer. Durante muitas vezes na minha vida, jogando bola, eu acordava 100% desmotivado, cansado, exausto para treinar. Mas eu não tinha que querer ou não. Eu tinha que treinar. Eu sabia que eu tinha que treinar, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo para poder jogar. Então, aqui está um exemplo e um conceito muito forte que tem conduzido a minha vida. Se você ficar refém da sua motivação, pessoal, você está morto, vocês estão mortos, eu estou morto. Então, a gente precisa estar focado. A motivação pode, como pílula inicial, servir como um motivo para você agir, mas a disciplina vai te levar à consistência e a consistência vai te levar à maestria. Ninguém que é fora da curva, ninguém que é excelente vem, né, de um comportamento indisciplinar. Todas essas pessoas, elas são disciplinadas, mais disciplinadas do que muitas vezes motivadas ou talentosas. A disciplina, pessoal, come o talento com farofa de manhã, com farinha de manhã. Então, as pessoas mais bem-sucedidas são disciplinadas. É claro que talvez ter motivação é legal, mas para mim, motivação é um artigo de luxo. E aí você pega o exemplo desse cara aqui, né? Cristiano Ronaldo. Não é o melhor jogador do mundo, não é o cara mais talentoso, mas sem dúvida nenhuma se tornou um dos maiores esportistas de todos os tempos. E o cara é uma máquina, simplesmente é uma máquina. Ele não é motivado, ele não tem que ter motivação, ele é disciplinado. A única coisa que ele quer ganhar é vencer, é progredir. Isso não vem da motivação, vem da disciplina, tá bom? Então esse é um conceito que eu queria deixar para vocês, tá bom? Uma outra coisa que para mim foi super importante, quando eu entrei no mercado de trabalho, e aí foi um processo que eu já vou contar um pouquinho mais para vocês, foi a capacidade de sonhar grande. Sonhar grande e sonhar pequeno, pessoal, dá o mesmo trabalho.
Então, se você veio para essa terra, se você nasceu na família que você nasceu, se você tem os desafios que você tem e você está vivendo aqui, por algum motivo tem. A gente tem que buscar encontrar qual é o seu motivo, o seu propósito, por que você está aqui, etc. Mas o ponto é, independente, né, do encontro disso ou não, vamos sonhar grande. Não é porque você talvez veio de uma família simples, humilde, que você talvez passou dificuldades. Aonde você nasceu não é responsabilidade sua. Mas aonde você vai morrer é 100% responsabilidade sua. Então, não importa, né, de onde você veio, mas o que importa é para onde você vai. E quem fala isso é o Edu Lira, fundador da Gerando Falcões. O cara que tem uma história super legal e que eu admiro bastante. Então, sonhar grande e sonhar referência dá o mesmo trabalho. Pessoal, acorda de manhã para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho e fala, eu vou ser o melhor. Eu vou entregar o meu melhor. E não é ser melhor que os outros. É o melhor que você pode, é o melhor do que você foi ontem ou anteriormente. E é buscar um pouquinho desse melhor a cada dia. Quando eu larguei o futebol, pessoal, foi super desafiador para mim. Até porque eu achava que só sabia jogar bola. E, no fundo, teoricamente, era um pouquinho disso. Só sabia jogar bola, só sabia, enfim, chutar bola, correr e etc. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia na área de vendas. E quando você é criança, é muito fácil falar sobre isso, né? Quando você é criança, pessoal, você sempre tem sonhos. Eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser nadador, eu quero ser skatista. Quando você é criança, você tem referências. Só quando a gente entra no mercado, a gente não tem essas referências. Porque a gente não é estimulado, a gente não aprende sobre quem são os executivos, quem são os empreendedores ou quem são as pessoas referências em suas áreas de atuação. E aí, quando eu entrei em tecnologia, eu falei, caramba, talvez se aplique aqui. Porque quando eu era moleque, eu tinha uma referência ou um sonho de jogar como Ronaldinho Gaúcho, Messi, Ronaldo Fenômeno, que eram os caras da minha época, talvez vocês sejam mais novos, vocês nem saibam disso, mas o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, o Rivaldo. E o ponto é, quando você tem essas referências, você começa, quando criança, a chutar igual, você quer ter o mesmo tênis, você quer ter a mesma camisa, e dado as ressalvas e salvo as devidas proporções, você começa a copiar esses caras e você começa a fazer algumas coisas semelhantes, né? De novo, salvo as devidas proporções. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu falei, caramba, eu preciso descobrir quem são essas referências. E o desafio que eu quero fazer para vocês é, se você trabalha hoje com marketing, se você trabalha com vendas, se você trabalha com administração, se você trabalha com departamento jurídico, identifique, primeiramente, quem são os melhores profissionais da sua indústria, da sua área de atuação. Dentro da empresa, fora da empresa. Então, eu fui lá e eu listei quem eram. Lista, pessoal, lição de casa. Liste quem são esses executivos. Depois aprofunde um pouquinho mais. O que eles fazem, como eles pensam, como eles falam, como eles se comportam, o que eles leem. Isso está disponível no LinkedIn. O que ele curte de post lá no LinkedIn. Depois, pessoal, tem vídeo no YouTube. Depois você começa a copiar e incorporar. Então, se eu ver, vou falar de um cara que eu admiro, Rodrigo Galvão, ex-presidente da Oracle. Cara que fala muito bem, gesticula, tem entonação. Se ele, fala com as mãos, por que eu não começo a gesticular um pouquinho mais? Se ele começa a falar um pouquinho mais pausado em alguns momentos, por que eu não faço isso também? Se ele lê um livro, por que eu não posso ler esse livro também? Então, você começa a copiar e incorporar. E o 4 ponto que eu quero dar de dica aqui para você obter referências é se aproximar dessas pessoas. Tenho a felicidade de ter o Rodrigo Galvão como um mentor meu. E um mentor que eu conheci num evento que eu me aproximei dele, depois a gente criou relação, LinkedIn, E eu tenho vários mentores que eu me conectei, pessoal, através do LinkedIn. Hoje você está a uma mensagem de distância do seu mentor, da sua referência. E você precisa demonstrar valor para que essas pessoas abram portas para vocês. Quando eu entrei no mercado, eu fui trabalhar numa empresa chamada Santo Digital. A Santo Digital é um parceiro da Google, um dos maiores parceiros da Google no Brasil, na América Latina e no mundo. Hoje eu fui o 4º funcionário dessa empresa. E o grande diferencial, ou game changer, divisor de águas para mim, foi entrar com muita clareza na Santo Digital.
Quando eu fui entrevistado pelo Cláudio Santos, que é o CEO e fundador da Santo Digital, um cara que eu tenho um baita respeito e admiração, eu falei, ô Claudião, né? Cláudio, né? Não falei de Claudião naquela época, mas eu falei, ô Cláudio, o que é sucesso para você? Eu sei que você está procurando um cara para a área de vendas, mas o que é sucesso daqui 6, 12, 24 meses? O que você espera de mim? O que você vai olhar e falar assim, caramba, o Flávio foi bem sucedido aqui? E ele falou, Flávio, hoje nós somos o parceiro número 10 da Google na América Latina, no Brasil, e a gente quer se tornar o parceiro número 1. E eu falei, então, basicamente, como é que a gente faz isso, Cláudio? Ele falou, vendendo, ganhando market share, ganhando penetração de mercado e clientes. Eu falei, então, se eu trabalhar todos os dias, buscando mais clientes e trazendo clientes, isso aqui é sucesso para você, é isso? É sucesso, Flávio. É isso que eu espero de você. Então, todos os dias que eu ia para Santo Digital, eu ia com um objetivo muito claro, que era trazer mais clientes, que era trazer mais receita, que era ter uma penetração maior no mercado de atuação que nós atuávamos. E qual é o ponto disso, pessoal? Quando você coloca energia no lugar certo, na hora certa, você vai se aproximar dos seus resultados, né? O obstáculo é tudo aquilo que você vê quando você tira o foco dos seus objetivos. Muitas vezes eu vou para a empresa e eu não tenho nem clareza daquilo que eu tenho que entregar. Eu não tenho nem clareza de como as pessoas vão me mensurar. Então pergunta, se você não tem clareza hoje daquilo que você faz, amanhã pergunta para o seu chefe, para o seu coordenador, para o seu diretor, para o seu gerente. O que é sucesso? O que você espera de mim? Quais são as métricas de sucesso? E todos os dias coloque energia para se aproximar desses resultados. Não adianta gastar energia em atividades que não te aproximam dos seus resultados. Em resumo, pessoal, em um trimestre, se eu não estou enganado, nós nos tornamos o parceiro número 1 da Google no Brasil. Em 2, 3 trimestres depois, nós nos tornamos o parceiro número 1 da Google na América Latina. E depois, nós nos tornamos o parceiro número 1 da Google globalmente para uma área de atuação em que nós, enfim, colocamos muita energia e foco. Então, tudo isso foi super importante. O grande ponto aqui foi colocar energia nas atividades que me aproximavam dos meus resultados. Não adianta perder tempo em atividades que não vão te aproximar dos resultados esperados. E, obviamente, que nesse processo, nesse período, eu fui evoluindo, eu fui progredindo, eu fui ganhando responsabilidades, até me tornar sócio da Santo Digital. Eu entrei como o 3º, 4º funcionário da empresa e quando eu saí da empresa nós tínhamos mais 70 funcionários ou quase 70 funcionários. Então, para mim foi super importante. E a outra lição que eu quero trazer para vocês é que existe uma diferença entre empreender e intraempreender. Quando a gente fala do empreendedor, a gente sempre acha que o empreendedor é o cara que tem que montar um CNPJ, que ele tem que construir uma empresa, que ele tem que, enfim, assumir risco, abrir capital e etc. E faz sentido. Só que isso não significa que somente essa pessoa que empreende e que cria um negócio é o empreendedor. Você pode ser um empreendedor empreendendo através do CNPJ do outro. Hoje eu sou um empreendedor na Zoom, né? Apesar de ser um funcionário, eu tenho as mesmas, não vou dizer competências, mas a mesma vontade, a mesma ambição de fazer com que o negócio dê certo que o fundador da empresa. Então, o intraempreendedor, ele tem as mesmas características que o empreendedor, só que ele empreende no CNPJ do outro e ele assume menos risco. Porque se o empreendedor ele não vende, se ele não, enfim, não cresce, não progride, pô, ele vai morrer de fome, não vai botar comida em casa. O intraempreendedor, se ele erra, ele não vai ser mandado embora, ele não vai perder o emprego dele, né? A não ser que aconteça algo super fora da curva. Mas o ponto é, você pode empreender mesmo trabalhando em uma empresa. E o ponto é, o fenômeno A. Todas as pessoas que têm esse comportamento de intraempreendedor tendem a crescer mais do que os outros. É o velho clichê de vestir a camisa. Quando uma pessoa veste a camisa da empresa, ela vai crescer, ela vai ter mais oportunidades de crescimento, ela vai ser promovida, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ter mais responsabilidade, consequentemente, ela vai se desenvolver. E o Cláudio me tornou sócio da empresa muito pelo meu comprometimento. A mesma ambição, a mesma vontade, o mesmo compromisso com a empresa que ele tinha, eu tinha também. Então, é super importante.
além de ter fundado, aqui uma curiosidade para vocês, pessoal, eu fundei o Vamos Subir dentro da Santo Digital. O Cláudio me deu espaço, ele me deu espaço, capital, infraestrutura, eu não botei R$ 1 quando eu fundei o Vamos Subir. Eu usei o espaço, eu usava tempo que eu tinha na Santo Digital, 10% do meu tempo no dia a dia era voltado para Santo Digital. Pô, Flávio, mas nem toda empresa dá essa possibilidade. Se você for, seja o colaborador que o seu chefe, o dono da empresa espera, você vai ter espaço para construir, para desenvolver, para errar, para reconstruir. Então, é construir o seu espaço, não esperar que as pessoas peçam para você fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Então, para mim, foi uma história super legal. E da Santo Digital, né, o Vamos Subir se tornou o meu empreendimento social. A gente começou lá em 2015 com um simples objetivo de estender, né, Flávio, estender alguns mentores que eu tive na minha carreira e que foram importantes para o meu desenvolvimento para outras pessoas que tinham e têm os mesmos desafios que eu. E o primeiro evento do Vamos Subir, pessoal, nós tivemos 50 jovens lá em 2015 no escritório da Santo Digital. O Cláudio está aqui, ó. O Cláudio está aqui, ó, bem ao lado aqui. E o Cláudio, para mim, foi um cara super importante. E olha só como as coisas são. Em 2019, a gente já, tinha crescido 10 vezes a nossa capacidade de entrega, de engajar pessoas, de trazer mais pessoas. E agora, em 2021, né, nós tivemos eventos com mais de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Então, de um simples comportamento de intraempreender, de trazer para a empresa a minha visão, de ser aquele colaborador que vestia a camisa, o Vamos Subir tomou uma proporção gigantesca e a gente continua com esse foco de empoderar vocês e eu a fazermos mais, a construirmos mais, a sair, enfim, da nossa zona de conforto, fugir da média, construir de fato uma carreira brilhante, protagonista, tá bom? Que é o que o mundo, né? Que é o que os nossos pais esperam de nós. Então, o que era o meu intraempreendedorismo virou o meu empreendimento. E hoje nós temos uma base de mais de 100.000 jovens, incluindo vocês, mais de 1.000 jovens empregados, mais de 100 executivos, né? Números super legais e que nos dão muito orgulho. Então, todo mundo que sonha em ser grande já começou pequeno. Não estou falando que o Vamos Subir é grande, longe disso, mas tomou uma proporção que talvez eu nem imaginasse lá atrás. E isso se deu pela consistência do nosso trabalho, pela consistência daquilo que a gente acredita, que é gerar valor para vocês, para a nossa comunidade, devolver para a sociedade um pouquinho do que fizeram por mim. Nunca foi mais do que isso, né? Nunca foi além de retribuir para outros um pouquinho daqueles que me ajudaram, ou daquilo que fizeram para me apoiar e para me potencializar. E é claro que ao longo do tempo, muita coisa foi mudando, e esse último ano, né, como projeto, também a gente viu muitas mudanças, tá bom? E aí, tá aqui o ponto. Uma das grandes mudanças que nós estamos enxergando nos últimos anos é a mudança de hard skills e soft skills, futuro híbrido, profissional híbrido e etc. Só que eu vou dar uma pausa aqui agora, pessoal. Queria ouvir de vocês no chat, até agora. Tá fazendo sentido? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Como é que tá sendo para vocês? Tá sendo ok? Tá sendo legal? Tá fazendo sentido? Legal, perfeito. Coisas que vocês conseguem aplicar no dia a dia? Legal, boa. Vamos lá. Boa. Então, desativei aqui, tá bom? Para a gente ficar focado. O ponto aqui, pessoal, é que o mercado por si só tradicional, as empresas por si só, sempre contrataram um currículo e demitiram atitude e comportamento. Só que a gente tem mudado muito isso. Antes a gente procurava competências, hard skills, saber mexer em Excel, ter certificação, que são coisas importantes. Mas mais do que nunca, até com o advento da tecnologia, a gente tem percebido que as competências do profissional do futuro são as competências socioemocionais, as soft skills, que mais do que nunca a gente tem que chamar de human skills, as habilidades humanas, aquilo que só a gente tem. Então, eu queria aterrissar um pouquinho e falar sobre a diferença de soft skills e hard skills. O que são as hard skills, primeiramente? São as habilidades e as competências técnicas quantificáveis. O que a gente quantifica? A gente quantifica número de certificado, número de horas dentro de sala de aula, a capacidade de
usar um Excel, programar, tudo isso é quantificável, tá bom? As certificações, tudo isso é mais fácil de quantificar. Agora, soft skills, né, são as habilidades humanas e comportamentais. Então, hard skills são as habilidades e competências técnicas e as soft skills são as habilidades humanas e comportamentais. E o que são as habilidades humanas? Capacidade de se comunicar, de se adaptar, de ser criativo, de ter ambição, de ter uma capacidade resiliente. E isso tem correlação com as nossas aptidões mentais, sociais e emocionais. Só que são mais difíceis de quantificar e mensurar, porque o quão criativo eu sou, o quão determinado eu sou, né? É difícil quantificar. Isso tem se tornado cada vez mais importante no mercado de trabalho, e tem se tornado o ativo mais importante dos profissionais, porque tudo que é matemático, processual e repetitivo tende a ser substituído de forma completa ou parcial por máquinas, tá bom? Não estou falando que as máquinas vão substituir o ser humano, longe disso. Mas se a gente olha para a história da humanidade, as revoluções industriais, né, energia elétrica, produção em massa, tudo isso, ou todas essas atividades, ou essas inovações, tiraram espaços de trabalhos manuais de humanos lá atrás. Não em sua totalidade, mas parcialmente. Então, mais do que nunca, pelo advento da tecnologia, o ser humano precisa se tornar cada vez mais humano. O grande diferencial do ser humano é se tornar cada vez mais humano. Por quê? Porque máquina nenhuma vai substituir as nossas competências humanas. O ser humano precisa de empatia. Máquina nenhuma vai trazer a empatia, o olho no olho, o toque. E a gente tem percebido que, por mais brilhante, né, que sejam as máquinas ou os profissionais que têm competências técnicas muito fortes como programação, se essas pessoas não conseguem trabalhar em equipe, se essas pessoas não conseguem colaborar, elas vão perder o seu valor. E aí eu quero trazer um dado super importante sobre isso. 68% dos líderes brasileiros dão mais relevância à falta de habilidades socioemocionais para tomar uma decisão de desligamento. Então, olha só, pessoal, a gente, por muito tempo, vem contratando habilidades técnicas e, mais do que nunca, a gente tem demitido, nós estamos desligando colaboradores pela falta de habilidades socioemocionais. Isso aqui traz uma mudança de paradigma gigantesca para a gente. Antigamente a gente falava muito de certificação, 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 o que vai fazer a diferença para você e para mim. Além de desenvolver competências técnicas, e eu não estou falando que isso não é importante, é desenvolver de forma massiva, as competências socioemocionais, que foi o que eu fiz lá no meu início de carreira. Eu não tinha dinheiro para entrar na faculdade, eu não tinha dinheiro para... Era muito custoso e o tempo era muito longo. Então, quando eu peguei aquelas minhas referências, eu percebi que os caras, né, as minhas referências, eles tinham mais habilidades socioemocionais do que habilidades técnicas. Isso, sem dúvida nenhuma, acelerou. Então, a forma de acelerar a sua carreira em 5, 10 vezes é se tornando um cara fora de série em habilidades socioemocionais, evoluindo as suas competências socioemocionais e humanas, tá bom? E eu queria trazer 10 das habilidades socioemocionais que nós no Vamos Subir acreditamos serem as mais fundamentais para você acelerar a sua carreira. As 5 primeiras, e eu vou fazer um recap bem rápido com vocês aqui, tá bom? A gente fala de propósito, visão e valores. Propósito, o que te faz acordar todos os dias? O que bate, né? O que faz bater o seu coração, tá bom? Isso aqui é o seu propósito. Por que você faz o que você faz? Visão, a capacidade de enxergar lá na frente, a capacidade de sonhar, a capacidade de querer mais. Valores, valores são são as suas crenças, seus princípios em que você não abre mão. Valores, sou um cara honesto, não vou abrir mão de ser honesto. Sou um cara transparente, não vou abrir mão de ser um cara transparente. Valores e princípios são os indicadores, né, de um norte bem-sucedido ou não. Tá bom, pessoal?
Mindset de crescimento, buscar crescer, buscar se desenvolver, aprender constantemente. A gente aprende, pessoal, por estudos, que para cada trabalho extinto pela tecnologia, 2,6 outros empregos eles surgem. E o mindset de crescimento vai trazer a capacidade de você evoluir e aprender coisas novas. Eu preciso aprender coisas que são relevantes, aprender aquilo que não vai ser talvez substituído pelas máquinas, aquilo que vai me trazer uma vantagem competitiva. Resiliência, não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você levanta e continua. Inteligência emocional, entender que talvez aquele momento de estresse ou aquele momento desafiador, ele não é eterno, ele vai acabar. Se a gente consegue entender que aquilo vai passar e que aquilo faz parte de uma evolução ou de um processo de evolução e aprendizagem do meu lado, eu vou ter inteligência emocional para parar, respirar e entender que vai passar. E que vai passar. Eu não sou tão ruim quanto parece, não sou tão bom quanto parece. Em tempos pandêmicos como esse que a gente viveu, a gente percebeu. O Brasil, né, é um dos países mais depressivos do mundo. A depressão tem matado muitas pessoas. E ter inteligência emocional vai te ajudar a viver nesse mundo louco que a gente vive. Tecnológico, em constante evolução, transformação, com um pouquinho de sanidade mental. Então, inteligência emocional é super importante. Adaptabilidade, o mundo ele está mudando. E aqueles que vão sobreviver são aqueles que conseguem se adaptar a essas mudanças. Empatia, ter a capacidade de enxergar o porquê das outras pessoas. Por que essa pessoa enxerga desse jeito? Me colocar no lugar das pessoas. O ser humano precisa de empatia. Liderança. E quando a gente fala de liderança, eu não estou falando de liderar os outros. Isso aqui é consequência. O primeiro passo da liderança é liderar a sua própria vida, é não delegar para os outros aquilo que é sua responsabilidade. Não adianta terceirizar, pessoal. Não adianta colocar a culpa em outros. É liderar a sua vida para, então, liderar e influenciar as outras pessoas. Negociação, capacidade de negociar, capacidade de trazer os prós, os contras, trazer as pessoas ou, enfim, outros para um objetivo em comum, onde todo mundo sai ganhando. Negociação nada mais é do que comunicação com resultados. Criatividade, a capacidade de resolver problemas, capacidade de conectar os pontos e trazer isso como possíveis soluções para os problemas que você enfrenta na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento ou qualquer coisa do tipo. Give back, a gente acredita muito nisso, que é retribuir para a sociedade. Pessoal, todo mundo que está aqui é privilegiado. São quase 1.000 pessoas conectadas aqui, com dispositivo, né, e acesso à internet, com talvez um teto para morar, com muitos desafios, mas se a gente olhar por esse lado, pessoal, a gente é muito abençoado. E a gente tem que retribuir para a sociedade. Se hoje o Flávio está aqui, é porque muitas pessoas, incluindo minha esposa, meus filhos, meus pais, né, minha família, meu sogro, minha sogra, mentores, me ajudaram a evoluir e progredir. Tem muita coisa para fazer. Eu não sou o cara, não sou a última bolacha do pacote. Mas se alguém me ajudou e se alguém me potencializou através da sua inteligência, dos seus recursos, do seu tempo, eu tenho uma responsabilidade de retribuir para a sociedade, de voltar para as pessoas que tinham e têm os mesmos desafios que eu e fazer com que essas pessoas tenham oportunidade através da oportunidade que me deram lá atrás. Então, se vocês saírem daqui pensando e estando comprometidos em ajudar outras pessoas a evoluírem as suas carreiras, que é uma missão de vida minha, eu estou bem, estou feliz pra caramba. Estou, assim, orgulhoso demais. Porque aí eu sei que a gente conseguiu construir algo relevante e algo que, enfim, vai tornar o mundo um lugar melhor, tá bom? Então, isso aqui é super importante para mim. Tá bom, pessoal? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido, pessoal? Até descompartilhei a minha tela aqui, hein? Até descompartilhei a minha tela aqui para que todo mundo, enfim, respire. Lembrando, a gente vai ter tempo para as perguntas e respostas. Então, tem muita gente mandando as perguntas. Se você quiser mandar a sua, manda lá e no final a gente vai trazer algumas perguntas. Inclusive, tá bom? Inclusive, você pode até curtir as perguntas que vocês acharem que foram legais. Vou acelerar pelo tempo. Talvez a gente passe um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela? Tainá, me responde aqui se está no top habilidades, só para eu saber se está ok. Boa. Depois eu vou colocar para vocês o link aqui do top habilidades. Tá bom, pessoal? Show de bola. Seguimos aqui, tá?
85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda nem foram inventados. Então, a melhor forma de prever o futuro é criando ele, tá? Então, tudo aquilo que a gente está aprendendo hoje, a gente tem que se questionar. Isso que eu estou aprendendo hoje, qual vai ser o valor disso daqui a pouco? Qual vai ser o valor disso aqui que eu estou aprendendo em 5 anos? E a gente tem que buscar, tá bom? Ter uma capacidade de adaptação muito grande nesse mundo que é em constante mudança. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. O que melhor se adapta às mudanças é o cara, né? E quando eu falo cara, homem ou mulher, que melhor se adequa e consegue surfar a onda. A pandemia foi uma onda para quem estava preparado. Para os negócios digitais, pega a Zoom. A Zoom surfou uma onda que foi a pandemia, quando outros negócios foram fadados ao fracasso. Por quê? Porque a Zoom se preparou de forma minimamente tecnológica para atender uma demanda quando ela surgisse. A gente não se adequa, a gente não se prepara quando o desafio vem. A gente se prepara antes, pessoal. O desafio ele vai vir. O desafio ele vai vir. O desemprego vai vir em algum momento, ou, enfim, aquela não promoção, ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente precisa se adaptar, mas até para se adaptar melhor, a gente precisa se preparar. A gente precisa ter um mindset de crescimento, de evoluir constantemente e buscar. Um ponto que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, que é super legal, é que, de acordo com um estudo da Universidade Nacional de Singapura, os alunos egressos, ou seja, vocês e eu, aqueles que estão saindo da faculdade, eles vão ter, em média, 6 carreiras diferentes ao longo da vida. Isso é muito importante de pensar, pessoal. A gente vem de uma vida totalmente linear. Os nossos pais trabalhavam nas empresas e começavam lá como estagiários e ficavam 30, 40 anos até se aposentar. Não vai mais acontecer isso. Não é só o conceito de continuar numa mesma empresa, mas é o conceito de ter diferentes carreiras ao longo da vida. E de acordo com esse estudo, vão ser 6. Então, o Flávio não vai mais trabalhar só com vendas. O Flávio vai trabalhar com vendas durante um período da vida dele. Depois ele pode trabalhar com marketing. Depois ele pode trabalhar, por que não, com administração, com finanças, cooperação. Eu vou flutuar, eu posso ser um advogado daqui a pouco, por que não? Eu posso ser um influencer daqui a pouco, por que não? Posso me tornar um fotógrafo, posso fazer várias coisas ao longo da vida, e é super importante esse conceito, porque esse conceito vai te abrir portas para se frustrar menos e para ser o protagonista da sua própria carreira. E aí eu quero trazer para vocês devem conhecer esse conceito do profissional T, a gente chama de T-shape. Então, presta atenção nesse conceito, pessoal. T-shape, o que significa o T-shape? Essa setinha para baixo, como vocês estão vendo, ela significa, e aí eu vou escrever aqui para você, tá bom? As suas especialidades, ok? E aqui significa, tá bom? Essa visão aqui, né? Vamos colocar para cá, ó, né? Essa visão mais ampla, né? É a sua visão mais generalista. Vou escrever aqui, tá bom? Generalista. O que o generalista ele é? Ele é um cara geral, ele conhece de várias coisas. O ponto é o seguinte, muitas vezes era ruim ser generalista. Muitas vezes as pessoas, não, você tem que ser especialista. Mais do que nunca, pessoal, nós precisamos ser generalistas. Nós precisamos conhecer de várias coisas ao mesmo tempo. E nós precisamos ser especialistas em algumas coisas. O conceito do T-shape, ele fala que nós precisamos ser especialistas em uma coisa. Só que eu não acredito mais nisso. Eu acredito que minimamente nós precisamos ter, pelo menos, minimamente, 2 especialidades. Por que 2 especialidades? Porque isso vai te permitir flutuar e fazer movimentos mais rápidos, tá bom? Então, o cara generalista, ele vai conhecer de marketing, vendas, de operações, ele vai conhecer um pouquinho de administração, de liderança, e o conhecimento mínimo dessas áreas de atuação, eu vou colocar bolinhas aqui, tá bom? Bolinhas em que eu sou generalista. Eu conheço um pouco de cada. Só que esse pouco de cada, pessoal, esse pouco de cada é o que vai me permitir fazer movimentações para as minhas 6 carreiras ao longo da vida e me tornar especialista. O conhecimento mínimo dessas áreas de atuação vão me permitir
mudar de emprego ou começar uma nova carreira e me tornar um especialista enquanto eu atuo naquela área específica. Faz sentido? Então, não é simplesmente, marketing é os 4 Ps. O generalista aqui, ele é um pouquinho mais profundo. Ele é um conhecimento um pouquinho mais denso, que não é um cara especialista, mas ele conhece. Pô, eu posso conversar de marketing, eu posso conversar de vendas, eu posso conversar de vendas no e-commerce, eu posso conversar de vendas no campo, eu posso conversar de vendas online, eu posso conversar de vendas B2B, B2C, e esse conhecimento mínimo, que é o generalista, porque eu não sou um especialista, me permite talvez atuar numa área de e-commerce dentro de uma empresa. E quando eu atuo no e-commerce, eu ganhei mais uma especialidade. Então, eu tinha 2, ganhei mais uma, sou especialista em 3 coisas. Faz sentido para vocês? Tá? Vou desativar o chat aqui. Vou ativar o chat. Isso é super importante, pessoal. Isso é super importante para que você construa os seus próximos passos. Construir os próximos passos, ou mudar de emprego, ou fazer, não é simplesmente acontecimentos do acaso. É basicamente uma construção. Não adianta esperar, a minha área de atuação acabou, não existe mais. Caramba, agora eu vou ter que fazer essa movimentação. Isso acontece à medida que a gente se prepara, tá bom? Porque muitas pessoas tiveram desafios durante a pandemia porque estavam simplesmente alicerçadas em uma única competência, em uma única área do saber ou de conhecimento, tá bom? Então, eu queria deixar esse insight para vocês. Mais do que nunca, pessoal. Pô, eu preciso conhecer de 4, 5 coisas, 2 especialidades, e o conhecer ali o generalista é um pouquinho mais profundo do que a gente está acostumado, tá bom? Então, isso aqui é super importante. Uma coisa que na minha vida tem sido super importante, e eu faço isso, pessoal, se tem um negócio que eu acho que eu sou bom, é estar perto de pessoas melhores do que eu, tá? Eu não me acho um cara talentoso, eu era talentoso no futebol, hoje eu sou esforçado. E o ponto aqui é o seguinte, se você é a pessoa mais inteligente da sala de aula, você está na sala errada. Você está na sala errada. E sabe por quê? Porque ninguém quer ser o mais burro por muito tempo. É natural. Você não quer estar num lugar que você fala assim, caramba, eu sou o mais burro. Estar com pessoas mais inteligentes que você, que te colocam numa posição de mais burro, você vai naturalmente, cara, trabalhar para ser entendeu? Não ser o mais burro, entendeu? Então, assim, naturalmente, você não vai querer ser o mais burro. Ninguém quer ser. E do outro lado, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque essas pessoas, elas te colocam para cima. Você tem que estar rodeado de pessoas melhores do que você. Já tem uma máxima, vocês devem estar cansados de ouvir. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo, com quem você mais convive. Comece a andar com pessoas que usam drogas, comece a andar com pessoas que bebem, né, que usam álcool, né, ou comecem a andar com pessoas que fumam, ou comecem a andar, talvez trazendo mais, né, para o mercado de trabalho, com pessoas que só reclamam da vida. Naturalmente, você vai começar a fazer a mesma coisa. E eu não estou falando que eu julgo, ou sou, entendeu? Eu não estou falando, bebê, cara, faz se quiser da sua vida. Mas eu não faço. E se eu começar a andar com pessoas que têm isso como normal, em algum momento eu vou começar a fazer. Então, esteja rodeado de pessoas que são melhores do que você, para que você evolua, para que você progrida. Então, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Nunca pare de aprender, pessoal. Nunca pare de aprender, tá bom? Qual foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova? A sua carreira é sua responsabilidade. Você não pode terceirizar, eu não posso terceirizar para Zoom, por exemplo, né? O meu sucesso aqui dentro ou o sucesso da minha carreira. É minha responsabilidade. As empresas, elas são cíclicas. Elas passam. Da mesma forma que eu trabalho hoje na Zoom, amanhã eu posso trabalhar para uma outra empresa. Da mesma forma que eu trabalhei na Zendesk, que eu trabalhei na Salesforce, que eu trabalhei na Santo Digital. A sua carreira é sua responsabilidade. Flávio, mas a empresa não investe no meu conhecimento e no meu desenvolvimento. Não importa. Você tem o Vamos Subir, você tem várias outras coisas que você pode fazer. Você tem acesso à internet para buscar mais conhecimento. Então, você não pode delegar para as empresas aquilo que é responsabilidade sua. Os empregos, eles vão e vêm. As empresas vão e vêm. O que fica é o Flávio, o que fica são vocês. É a sua carreira, você é o seu ativo. Você é uma marca, você é um ativo que, a propósito, trabalha para uma empresa.
entendeu? Então, quando a gente enxerga dessa forma, eu entendo que a carreira ela é minha e não da empresa. E aí muda o patamar de como a gente enxerga as coisas, tá bom? Networking, vou acelerar, tá bom? Muitas vezes, pessoal, a gente acha que networking é pedir emprego. Esquece, tá bom? Esquece. E à medida que eu tenho evoluído e progredido na minha carreira como executivo ou qualquer coisa do tipo, eu tenho tido menos empatia com as pessoas que não falam comigo e só me procuram para pedir emprego. Porque essa pessoa não está preocupada em gerar valor para mim. Primeiro que networking é basicamente uma relação onde as pessoas se agregam valor, onde o Flávio entrega algo legal para a pessoa e a pessoa ela me devolve, né, potencialmente. Mas não está escrito na pedra que ela tem que me devolver. Ponto 1 do networking. Networking, ele não acontece de forma imediata. Networking é construção de longo prazo. Networking não é sair adicionando as pessoas no LinkedIn pedindo emprego. Networking é menos sobre você e mais sobre o outro. O que eu, Flávio, posso fazer para que a Tainá tenha uma carreira mais bem-sucedida? Para que o fulaninho de tal, o João e a Maria tenham uma carreira melhor. É menos sobre você e mais sobre o outro. É sobre uma troca genuína e valor agregado. E sobre cadência, sobre consistência nos contatos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer aqui para vocês o que eu faço, tá bom? Eu, pessoal, quando eu me relaciono com alguém ou quando eu tenho interação com algum executivo ou executiva, eu sempre pergunto o que é importante para aquela pessoa naquele momento. Qual que é o momento dela? O que é prioridade, tá, para aquela pessoa? E eu vou sempre tentar entregar algo positivo para aquela pessoa e que ajude ela a ter uma carreira melhor ou qualquer coisa do tipo. Então, eu sempre tento entregar algo de valor. Então, só que não é pontual e isolado. Imagine que... Vou dar um exemplo aqui do Rodrigo Abreu, que é um cara que, admiro bastante, o presidente da Oi. Ele é um cara que acredita muito em gestão humanizada, cultura. Se por algum motivo eu li alguma coisa lá no LinkedIn ou qualquer coisa do tipo e eu acho que é legal e que ele pode gostar, eu vou lá no LinkedIn dele e eu falo, Rodrigo, li esse conteúdo, lembrei de você, acho que você, enfim, vai gostar de ler. Abraço. Então, eu tento fazer isso, pelo menos de uma forma trimestral, tá bom? Dependendo do estágio que você está, você tem que fazer isso mensalmente. Você tem que ir lá no LinkedIn e falar, cara, minhas referências, né? O que eram as minhas referências lá atrás, hoje se tornaram mentores para mim, porque é uma construção de longo prazo e não é imediato. Muitas vezes, aí eu quero trazer um conselho, pessoal, não pede emprego, pede conselho de carreira. E quando essa pessoa te der conselho de carreira, talvez em algum momento ela vai te ofertar um emprego, tá bom? Então, é menos sobre você e mais sobre o outro. E aí, como é que eu tenho feito isso? Como é que eu tenho feito networking? Eu vou lá no LinkedIn, pessoal, e aí depois eu vou colocar aqui no chat. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, depois a gente vai fazer o nosso post e eu vou colocar lá nos comentários a mensagem que eu mando e eu quero que vocês usem, caso vocês queiram, como template. Mas de forma bem simples, quando eu identifico um cara, né, cara, homem ou mulher, que eu quero me aproximar e que tem a agregar para mim e eu tenho a agregar para ela, eu mando uma simples mensagem. Fulano de tal, muito prazer, meu nome é Flávio, tenho hoje 30 anos, faço isso, conto um pouquinho sobre o meu background. Vi que você já passou por essa e essa empresa e me chamou muito a atenção, a sua experiência ou o que você falou. Eu sempre tento conectar algum ponto de correlação com aquela pessoa para demonstrar que eu fiz a minha lição de casa. Queria ter 5 minutos com você para aprender um pouquinho mais sobre conselhos de carreira ou sobre um tema específico, né, de acordo com aquilo que eu estou procurando e buscando. E, cara, é impressionante como as pessoas elas respondem e são abertas. Quando você tenta construir alguma coisa estruturada, você não pede emprego, você está pedindo conselhos, você está pedindo a oportunidade de trocar, porque você está colocando a pessoa num outro patamar. Nem todo mundo é colocado diariamente num patamar de liderança, de ensino, ou nem todo mundo está nessa pegada de quero aprender com você. Então, as pessoas tendem a te responder mais, tá bom? Mas lembra sobre esses 4 princípios de networking, tá bom? Próximos passos de carreira. Eu quero trazer um ponto aqui para vocês. Isso aqui a gente sempre fala no Vamos Subir, né? Primeiro que os próximos passos, eles são construídos e não acontecidos, né? Eles não acontecem. Os próximos passos, eles não acontecem.
Os próximos passos, eles são construídos. E de trás para frente, eu quero começar com isso aqui, ó. Primeira coisa, vocês têm que listar. Como é que você vai trabalhar na empresa dos seus sonhos? Primeiro, lista a empresa que você quer trabalhar. Depois, vocês constroem relação com elas hoje para colher os frutos amanhã. Então, lista as empresas de um lado. Então, eu quero trabalhar com marketing, tá bom? Então, lista a empresa de marketing que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar na Zoom, quero trabalhar na OMI, na Log, na Oracle, na Schneider Electric, no iFood. Qualquer empresa que seja, pessoal. Você quer trabalhar? Vai lá e lista essas empresas. Depois você vai procurar quem são as pessoas que trabalham naquela área de atuação. E você vai adicionar essas pessoas e vai mandar uma mensagem num padrão do que eu falei anteriormente. E você vai falar, pô, eu vi que você trabalha nessa empresa, pô, essa é uma empresa dos meus sonhos, queria muito aprender sobre a cultura, queria muito aprender sobre o que vocês têm feito, sobre os valores da empresa, queria aprender um pouquinho mais sobre marketing com você. E você começa a construir isso com seus líderes e com seus pares. E à medida que você faz isso, em algum momento, se você for uma pessoa que gera valor, essa empresa ou essa pessoa, né, e as empresas são feitas de pessoas, vão falar, caramba, cara, abriu uma vaga no meu time, você não quer aplicar? É assim que acontece. Não acontece uma movimentação do dia para a noite. É construído. E aí eu quero trazer para vocês como foi a minha experiência com a Zoom. Eu já uso o Zoom há mais de 5 anos, talvez. 5 anos eu utilizo o Zoom. Comecei a utilizar na Zendesk, tá bom? E aí eu falei, cara, botei a Zoom na minha lista de empresas. E eu tenho várias empresas que eu adoraria trabalhar num momento futuro. E aí, eu falei, cara, a Zoom tá nesse meu portfólio. Acho que é uma empresa legal, uma empresa que, pô, tem uma plataforma animal. Os caras tinham feito um IPO, uma oferta pública na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu quero me aproximar desses caras. O que eu fiz? Eu fui no LinkedIn e procurei por recrutadores. E eu tinha feito uma pesquisa e vi que não tinha ninguém no Brasil. Olha que louco, não tinha ninguém no Brasil na Zoom. Isso era 2019, nem se falava de pandemia no Brasil, tá bom? E aí eu fui e mandei uma mensagem para esse recrutador. Resumidamente, pessoal, né? E aí eu vou disponibilizar depois esse deck para vocês, vai estar lá na minha bio do meu LinkedIn. Do meu Instagram, tá? Eu falei, cara, obrigado por me aceitar aqui, eu sou o Flávio, trabalho na Zendesk, meu histórico profissional é esse, já fiz isso, eu, tô olhando para uma empresa que seja o meu próximo movimento e a Zoom é uma das empresas que eu acredito como solução e etc. Como é que vocês estão enxergando a América Latina? Né? O que vocês têm feito no Brasil? Você pode me conectar com alguém que seja o responsável por isso? Ou até mesmo você? Resumidamente, pessoal, deu 2 dias, esse cara me respondeu falando, Flávio, excelente momento. A gente está montando uma operação no Brasil, né, na América Latina, e o Brasil vem como um dos principais países de hub. Vamos conversar? Falei, com certeza. Isso início, né, final de dezembro, início de janeiro. Nem se falava de novo, em pandemia no Brasil, tá bom? Nem se falava. Ele falou, vamos marcar. Resumidamente, pessoal, eu fiz o processo, o pessoal gostou de mim. Naquele momento não era o meu momento, isso em março, a gente, discutindo, conversando, de novo, não é do dia para a noite. Chegou uma hora que eu entendi também que eu não era o cara certo para essa vaga. Eles queriam trazer basicamente um cara muito mais sênior, presidente, etc. E alguns profissionais que tinham outras competências que eu não tinha naquele momento. E eu falei com o vice-presidente da região, eu falei, olha, fulaninho de tal, você está precisando de um cara como esse, eu não sou esse cara, mas deixa eu te indicar 4, 5 nomes. By the way, né, a propósito, eu acho que vocês têm que adotar essa estratégia para vocês, enfim, penetrarem o mercado, tá bom? Resumidamente, pessoal, as pessoas que eu indiquei foram contratadas, ou seja, eu acabei dando o guidance e direcionamento para as pessoas que eles tinham que contratar, ou o tipo de pessoas que eles tinham que contratar, e a própria estratégia. Isso soa tão bem, porque era menos sobre mim e mais sobre a Zoom, que alguns meses depois, eles construíram, tá bom? Eles construíram uma vaga, e aí se você pega esse vice-presidente, ele falou,
Adorei conversar com você e eu espero que num futuro breve a gente trabalhe junto. Cara, deu 2, 3 meses, né? Isso aqui era em março. Quando que foi? Em julho. Olha só, em julho chegou a minha oferta para trabalhar na Zoom. Então, note que os próximos passos, pessoal, eles não acontecem. Eles são construídos. E eu fui o primeiro cara de educação na Zoom e hoje lidero a área de educação. São mais de 8 pessoas na América Latina depois que foram contratadas depois de mim. Eu fui a primeira pessoa a vir para a Zoom para liderar a área de educação e foi um trabalho, um desafio super legal e que eu tenho um baita orgulho de tudo que a gente está construindo. Então, não foi ninguém que falou, Flávio, a Zoom está procurando alguém, foi construído. Eu fui no LinkedIn, eu procurei, depois eu agreguei, quando eu entendi que não era eu a pessoa certa, eu direcionei para pessoas que faziam mais sentido, falei como eu achava, né, que eu poderia ter errado, falei como talvez eles deveriam fazer o approach para o mercado e aqui estamos. E aqui eu queria, só para finalizar o nosso papo, pessoal, trazer um conceito de que não é sobre inteligência geral, é sobre inteligência prática. Existe um livro chamado Outliers, tá bom? Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém aqui hoje, tá bom? Não publicamente, tem muitas pessoas que sabem. Existe uma diferença entre inteligência geral, que vem do quociente de inteligência, que é basicamente o QI, né? O QI que a gente fala é basicamente uma inteligência que as pessoas têm. Matemática, espaço, que são pessoas inteligentes. Sabe aquela pessoa que você fala assim, caramba, essa pessoa é inteligente, gênio? Normalmente essa pessoa tem um QI mais elevado. Só que existe uma outra inteligência, que é a inteligência prática. E nesse livro, Outliers, eles falam basicamente de um estudo que eles fizeram, que basicamente é o seguinte, teoricamente, e vocês vão ter que concordar comigo de forma fria, quando a gente olha para uma pessoa que é gênio, que tem, né, um QI mais elevado, a gente logo associa com probabilidade dessa pessoa dar certo na vida e na sua carreira. E, na verdade, não. Eles fizeram um estudo com centenas de pessoas que tinham um QI elevado e eles acompanharam essas pessoas desde a escola até, enfim, faculdade, casamento, vida, emprego e etc. E o estudo esperava que desse grupo de pessoas com um QI mais elevado, sairiam os presidentes de países, sairiam presidentes de empresas, diplomatas, enfim, caras super relevantes. Só que somente 2, né, dessas pessoas estudadas se tornaram, enfim, pessoas relevantes naquilo que eles criaram como expectativa. E qual foi o ponto? Todas as pessoas que foram ignoradas, né, que não tinham um QI mais elevado, tiveram muito mais sucesso. E a lógica e o resumo e a conclusão é de que não importa se você é mais ou menos inteligente, o que vai determinar o seu nível de sucesso é a sua capacidade de execução, é a sua atitude no dia a dia em entregar resultados, em entregar valor, em crescer, progredir. Só para você ter uma ideia, eles fizeram um corte. Einstein tem ali, se eu não estou enganado, 150 a 160 de QI. Eu tenho 112. E eles falaram que é a partir de 120 pontos que uma pessoa, enfim, até 120 pontos uma pessoa tem vantagem. Depois disso não importa, é atitude, é inteligência prática. E como eu joguei futebol a minha vida toda, pessoal, a minha vida toda, eu nunca fui um cara que estudou muito, eu nunca fui o cara mais inteligente da sala de aula. Nunca, 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 nunca. E quando eu fui fazer aquele meu trabalho voluntário, eu tinha terminado a minha escola e como eu joguei fora, morei fora, eu saí de casa com 13 anos, 12 anos, para morar em alojamento. Eu perdi muitos anos, eu repeti muitos anos, né? E eu tive que fazer supletivo, né? Eu fiz, quando eu voltei do trabalho voluntário social e religioso, eu fiz 3 anos, né? Em pouquíssimo tempo, né? Sei lá, eram 2 meses. Tive que fazer supletivo. Então, se você olha na capacidade de QI ou de uma inteligência geral ou um cara acadêmico, eu não sou esse cara acadêmico. Mas eu tenho que ser um cara que gera valor, que executa, que traz resultados. E aqui está o ponto. Não importa se você veio de uma família mais ou menos, não importa se você não tem uma excelente base, não importa se você é um cara ruim de matemática e eu não sou um cara bom de matemática, não importa se você é um cara menos ou mais inteligente.
O que vai determinar é o que você faz no dia a dia. Até porque o mundo e o mercado não vão te reconhecer pelo que você sabe, mas sim pelo que você faz com o que você sabe. Não importa se você é um cara que conhece muito de matemática, de física, de história, de o que você está fazendo com esse conhecimento? O quanto você está tornando o mundo melhor, a sua empresa melhor, o seu departamento melhor. Esse é o conceito de inteligência prática que todo mundo precisa desenvolver, tá bom? E eu queria só destacar uma vitória com vocês, que não é uma vitória minha, não é uma vitória, né, Flávio? A Forbes, desde 2014, tem listado os jovens até 30 anos, que nas palavras deles, eles destacam como os mais brilhantes empreendedores de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. Esse ano, pessoal, né, eu tive a oportunidade de ser listado como um Forbes Under 30. Um cara que veio do futebol, que nunca estudou para trabalhar, um cara que não vem de uma base acadêmica, pedagógica, um cara que não vem de uma família extremamente bem-sucedida, sempre estudei em escola pública, mas a minha vontade de executar, de fazer acontecer e estar rodeado de pessoas que são melhores do que eu em uma causa que eu acredito que é o Vamos Subir, eu tive esse reconhecimento, que eu compartilho com vocês, que não é o mérito do Flávio, é uma vitória nossa, até por isso que eu estou compartilhando com vocês. E eu acho que isso é fruto de muitas outras coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, tá bom? Eu falei muito de estar rodeado de pessoas melhores do que vocês, né? Melhores do que eu. E eu quero só recapitular aqui. Primeiro, o que eu quero dizer para vocês com todo esse nosso bate-papo é sobre propósito, é sobre encontrar um motivo, uma razão para acordar todos os dias e deixar o mundo melhor. Hoje está muito claro para mim que eu tenho que deixar o mundo melhor para os meus filhos, mas até ter os meus filhos, eu preciso deixar o mundo melhor para os meus amigos, para os meus familiares, para as pessoas que têm os mesmos desafios que eu tinha e tenho, né? Segunda coisa, protagonismo. Você não pode delegar para ninguém o que é a sua vida, o que é a sua responsabilidade. Você e eu, nós viemos para brilhar, para fazer coisas grandes, para alcançar o nosso pleno potencial. E ninguém alcança o seu pleno potencial se não assumir o seu próprio protagonismo. Não dá para ter autopiedade. Terceira coisa, visão de longo prazo. Nada que é imediatista é sustentável e sólido. Tudo que acontece do dia para a noite levou muito tempo para se acontecer, para se construir. E se não foi dessa forma, alguma coisa tem. Talvez não vai ser sólido, talvez não vai ser consistente, talvez não vai ser previsível, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, 2021 foi um ano desafiador. Eu tinha assumido esse papel na Zoom, filho pequeno, eu quase desisti no início do ano de continuar o Vamos Subir. Um ano depois, eu tive esse reconhecimento da Forbes, que faz parte do Flávio. Não é o Flávio está Forbes. Ele continua. Quando tiver 60 anos, eu vou poder contar para os meus filhos. Muda alguma coisa quem eu sou, que eu fiz, o que eu vou fazer daqui para frente? Não vai mudar. Não vai mudar. Mas é algo que eu tenho que me orgulhar, que o projeto tem que se orgulhar. Isso ninguém vai tirar da gente. Mas se eu tivesse desistido, talvez não teria acontecido. Consistência é o nome do jogo. Não é sobre eventos isolados e esporádicos. Não é sobre eventos intensivos que acontecem de forma esporádica. É sobre consistência. É sobre estar aqui semanalmente. É sobre todos os dias acordar e tentar o meu melhor na Zoom. É sobre acordar todos os dias e tentar ser um pai melhor. A gente vai errar, a gente vai falhar. Em algum momento, talvez você não vai conseguir ser 100% consistente. Mas a consistência é o que vai te levar a outros patamares e a ter uma vida que você espera ter, uma profissão que você espera ter. E o ecossistema de apoio. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui super importantes. 3 exemplos super importantes. Primeiro, desde o meu início, tá bom? E o mais importante, eu noivei e casei com uma pessoa super especial, né? Super especial, que é a minha esposa. Enquanto eu estava na faculdade e eu não tinha muitas condições, né? Em um momento específico, em um mês específico, eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. E quem já passou por isso
Você se sente um cara totalmente impotente. Caramba, eu não consigo pagar minha faculdade, né? E eu era noivo da minha esposa e ela era estagiária e sem me avisar, ela foi lá e pagou a minha faculdade. E naquele momento, ela falou assim, pô, eu tô junto contigo, a gente vai construir junto, né? E aí, eu falei, mas pô, como é que eu vou te pagar? Ela falou, casa comigo que tá tudo certo. Brincadeira. Foi os juros mais caros que eu peguei. Mas o que eu quero dizer é que você tem que estar perto e junto de pessoas que vão te agregar. Isso é ecossistema de apoio. Construir as coisas com alguém. Ter alguém do seu lado para te apoiar quando você mais precisa. Segundo momento, quando eu tive mentores. Mentores que continuam me suportando, me apoiando e me ajudando ao longo da minha vida. Tá bom? Então, isso é super importante. Tá? Terceira coisa. E aí eu vou falar dessa situação da Forbes, né, que me indicaram, foi super legal. Eu tenho trabalhado com pessoas incríveis, né, de assessoria de imprensa, de mentores, que fizeram o trabalho da forma certa, que me endossaram, que me indicaram. Então, o que eu quero dizer é que talvez teriam várias outras pessoas melhores do que eu, né, para sair numa Forbes ou qualquer coisa do tipo. Mas ter um ecossistema de apoio, de pessoas que fazem bem, que sabem fazer, vai fazer toda a diferença. Fiquem muito atentos com as pessoas que vocês vão se relacionar. Essas pessoas precisam te levar para o próximo nível e para o próximo patamar. Isso é super importante, é dessa forma que a gente evolui, tá bom? Eu queria terminar com vocês, mas eu queria tirar uma foto que eu vou postar. Então aqui eu vou sorrir bem rápido. Foi, show de bola. E aí, só para terminar, pessoal, quero terminar com vocês com essa frase aqui, ó. Os rios não bebem da sua própria água. As árvores não comem dos seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para o outro é uma regra da natureza. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Então, é mais sobre os outros e menos sobre nós. Super obrigado pelo tempo de vocês hoje. Estou muito feliz, né, com a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu mais, enfim, aprendi do que compartilhei com vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo nesse momento tão legal que é compartilhar sobre o Vamos Subir. Tá bom, pessoal? Super, super obrigado.